Vamos começar, meus amores? Preparados? Um gole no café? Um golinho na água aí de vocês? Bom dia, nono ano! Bom dia, meus amores! Como que vocês estão? Que saudade do meu nono ano! Que saudade, galerinha! Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje, no finalzinho da aula, vocês terão uma atividade muito legal, então eu quero que vocês se atentam aí, tá? Eu também, Júlia, estou morrendo de saudade. Eu tenho uma atividade online, então, assim, eu gostaria que vocês se ligassem aí, prestassem bastante atenção, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Nós paramos no romantismo, então falta eu falar aí as fases do romantismo, tudo bem? Eu vou compartilhar a telinha aqui com vocês, vamos dar continuidade aí à nossa leitura, ao nosso entendimento aí acerca das escolas literárias, tá bom? Galerinha, olha só. Só um pouquinho aí, para aí um pouquinho. Então, eu gostaria só de lembrar aí com vocês, não, pode compartilhar, mas eu gostaria que você parasse eu vou parar aqui nas principais características do romantismo. Lembrando, nós temos, uma das características do romantismo é liberdade de expressão e de criação. Pode subir mais um pouquinho. Lembrando, nós temos aí também a rebeldia, o idealismo, tá? Pode subir mais um pouquinho. Nós temos aí o individualismo, nacionalismo, valorização da natureza. Então, são palavras-chave aí que eu quero que vocês aí observem bem, tá? Nós temos o pessimismo, escapismo, sentimentalismo. Olha quanta característica nós temos aí relacionados ao período do romantismo. Galerinha, vamos agora observar aí as gerações do romantismo, tá? Nós temos o romantismo, ele foi dividido, galerinha, em 3 gerações, tá? E elas se diferem uma da outra, tá? Nós temos a primeira geração, que foi quando surgiu os autores, ainda eles mantinham aí os seus textos, algumas características clássicas, tá? Seguindo regras da produção literária referente ao período. Gente, vocês já localizaram aí a apostilinha? Romantismo aí? Já achou? Achou, Júlia? Não achou? Eu vou dar um tempinho para vocês localizarem aí, tá? Alguém mais está com dificuldade? Nós vimos a era colonial, quinhentismo, barroco e o arcadismo, certo? Aí nós começamos a era nacional, que nós estamos aí falando aí do romantismo, que a primeira escola aí foi o romantismo depois da era colonial. Vai ser a quarta escola literária que nós estamos analisando. Alguém mais está com dificuldade? Júlia Bueno, Rafael, Bianca, vocês localizaram? Sara, Kemily, Kathleen, Heloísa, Maria Vitória, Camille, Gabriel, Giovana, vocês localizaram aí a apostilinha de vocês? Sim. Mari, deu um joinha aí para Pro, tá? Localizaram aí?
romantismo. Primeira escola aí na era nacional já, tá? Então, nós vimos o quinhentismo, barroco, o arcadismo e agora nós estamos aí conhecendo o período romântico, né? Tá? Vamos lá, continuando. Então, galera, o romantismo ele foi dividido aí em 3 fases, tá? Então nós temos aí, são 3 gerações. Nós temos a primeira geração, foi quando o romantismo foi nesse período, nessa primeira geração, galerinha, o romantismo, ele surgiu, acompanha a leitura aí comigo, tá? Surgiu os autores, ainda eles mantinham em seus textos algumas características clássicas. Então eles mantiveram aí essas características clássicas, tá? Seguindo regras da produção literária referente ao período. As obras desse período abordam a natureza, o país e idealizavam tudo maravilhoso. Por isso, alguns estudiosos chamam essa geração de nacionalista. Em Portugal, os temas mais frequentes eram o nacionalismo, o romance histórico e o medieval. No Brasil, esse apego ao passado era visto no indianismo. Então, nós temos essa primeira geração considerada aí, né? Nós temos a visão aí do nacionalismo, a valorização, né? A abordagem da natureza, ok? Essa é a primeira geração. Depois nós temos a segunda geração, que foi o período conhecido como ultrarromântico. Esse período, gente, era assim, em que o mal do século, né, que nós vimos ali, o pessimismo ali, o mal dos séculos, ele tem papel de destaque e as obras acabam sendo mais pesadas. Então, nós temos essa questão aí do mal do século, né, que eles estavam vivendo. Então, nós temos aí as características. Quais são as características marcantes nessa segunda geração? Nós temos o exagero no subjetivismo e no emocionalismo. Então, o emocional, o sofrimento ali, aquele pessimismo ali, né, muito evidente nessa segunda geração. E nós temos a questão do exagero no subjetivismo ali. Então, esses textos não eram bem claros, né? Eles eram bem subjetivos ali, tá? Então, nós temos ali as menções ao tédio e o desejo de morte são frequentes. Então, nós temos ali muito essa questão. Essa segunda geração, ela é marcada por essas questões mais assim, né, dos sentimentalismos negativos, a sofrência ali, tá? Então nós temos esse exagero. E esse período é considerado como ultra romântico, tá bom? Vamos agora para a terceira geração aí. A terceira geração, galerinha, os escritores, eles vão quebrar aí regras da literatura nesse período aí, tá? Então, os poemas, eles começaram aí a ser escritos de maneira diferente. E na prosa, começam a aparecer palavras que antes não eram, né, da literatura. As palavras, eles começam a usar palavras usadas pelo povo. Então, eles começam aí a ter uma nova visão, gente. Né? Então, eles vão quebrar. É nesse período aqui, é nessa terceira geração do romantismo aí que eles começam a quebrar essas regras, né? Não tem mais aquela questão ali de seguir as regras certinho. Então, é nesse período que eles começam aí a falar mais sobre as questões sociais, sobre essa questão aí de trazer palavras que o povo costumavam a falar, né? Então, eles começam a deixar de lado um pouquinho o subjetivismo ali de ladinho, tá? Então, eles vão quebrar. É nessa terceira geração que eles quebram, que eles começam a falar aí um pouquinho das questões sociais, tá? Belezinha? Galera, vamos agora falar o romantismo aqui no Brasil. Como que ele aconteceu, tá? Então, vamos lá, gente. O romantismo aqui no Brasil, eu quero que vocês observem aí, ele chegou no Brasil, galerinha, ele chegou aqui no século
XIX, né? O seu marco inicial foi a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, tá? Foi lançado em 1836, tudo bem? O período romantismo, esse período, gente, o romantismo brasileiro, ele apresenta características um pouco diferente aí do romantismo europeu, tá? Na Europa, as obras com temáticas medievais aí eram bastante comuns, tá? Já que esse era o passado histórico europeu. Já aqui no Brasil, o resgate ao passado chegava aos nossos ancestrais que já viviam aqui, que eram os índios, tá? Então, lá em Portugal tinha aí esse resgate medieval, né? Então, aqui no Brasil nós tínhamos aqui o resgate dos índios aqui, tá bom? O romantismo brasileiro, galera, é marcado pelo indianismo, tá? E culto à nossa fauna e flora. Então, não se esqueça, aqui no Brasil, o romantismo no Brasil, ele foi marcado pelo indianismo, que buscava aí esse passado, eles resgatavam aí a questão dos nossos índios, tá bom? Também, galera, além desse resgate, né, ao passado dos nossos índios aí, nós tínhamos também o regionalismo ou o sertanismo, tá? Muito presente aqui, tudo bem? Nós tínhamos então, gente, essa questão aí do regionalismo ou sertanismo, que é o fato dos autores aí concentrarem-se em personagens que retratam o típico brasileiro, né, do interior. Então, eles buscavam retratar o brasileiro interior, né, buscava essa questão do regionalismo, o povo do sertão, ok? Não esqueçam disso, tá bom? Galerinha, nós também não podemos descartar dentro da literatura o folclore, que ele foi característico, né, dessa região e dos costumes locais. Então, eles vão retratar, tá? Eles vão retratar também, além de retratar aí o brasileiro, né, do interior, e eles vão retratar também essa questão aí do folclore, tá? Então, eles acompanhem a leitura aí comigo. Então, além de retratar o brasileiro do interior, que vive com folclore, que era característico, né, de cada região e de cada costumes locais. Então, dentro da literatura, do período, né, romântico aí brasileiro, tem essas características, tá? A literatura desse período, galerinha, também retratava as lutas políticas e sociais existentes aqui no nosso país, tá? Então, nós temos um movimento abolicionista, tá? Eu não quero que vocês gravam nada, gente. Isso aqui nós estamos estudando. Eu vou bater nessa tecla. Professor, é muita coisa, é muitas características. Gente, nós estamos aqui conhecendo as escolas literárias. Nós estamos aqui nos familiarizando. Vocês verão isso aqui mais a fundo no ensino médio, mas eu estou dando uma apresentação às características, tá bom? Então, meus amores, nós temos aí, nesse período, o movimento abolicionista, tá? Que também não podemos nos esquecer que, devido à época, começavam a surgir problemas urbanos relacionados à relação delicada entre indústria e operários. E assim como a corrupção e o materialismo. Então, nós temos aí diversos problemas sendo apresentados já nesse período. Nós temos o problema de infraestrutura, né? Essa questão aí de indústria, nós temos operário, essa corrupção, a questão do materialismo. Então, observem aí que é nesse período que começa, né, o surgimento desses problemas. Eu trouxe aqui, gente, um dos principais autores do romantismo brasileiro, tá? E as suas obras. Isso aqui, gente, eu vejo cair em vestibular, tá? Tudo bem? Não quero que vocês decorem, mas eu quero apresentar para vocês. Nós temos o Gonçalves Dias, que é o seguinte, nós temos aí, ó, Segundos Cantos, Últimos Cantos, Os Tibiras,
cantos, tá? Então, nós temos aí, nesse período do romantismo, as suas obras e os principais autores naquele período, tá? Nós temos Álvares de Azevedo, que nós temos aí Lira dos 20 anos e Noite na Taverna. Nós temos Casimiro de Abreu aí, trazendo, galerinha, primaveras. Nós também temos Castro Alves, nós temos aí as obras deles, Espumas Flutuantes, Os Escravos. E nós temos o José de Alencar, que traz o Guarani, Iracema, Tio e Senhora. Alguém já leu aqui o Guarani ou Iracema? Eu acho que um desses livros aqui estava, galerinha, na nossa projeto de leitura, né? Que infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que suspender. Mas eu não sei se era o Guarani ou Iracema que estava dentro do nosso projeto de leitura, tá? Então, assim, percebo, assim, essa questão da importância, galerinha, né? Essas obras literárias, às vezes elas podem não ser, assim, tão empolgantes, né? Mas elas são muito importantes dentro da nossa literatura brasileira, ok? Meus amores, por hoje, nós encerramos a questão do romantismo. É bem tranquilo, nada muito, né, muito assim complexo. A literatura, galerinha, ela é algo a ser compreendido. Eu sempre falo, não adianta vocês decorarem data, característica, é algo que vocês precisam compreender e diferenciar apenas, né? Porque cada escola, ela teve suas características, ela teve os seus principais autores. Então, eu sei que é muita coisa, mas eu não vou ficar, né, cobrar quem eram os autores, as suas obras, um ano, né? Calma, gente, não é nada disso. Nós estamos estudando o conhecimento. Eu quero apresentar para vocês essas escolas. Vamos agora falar um pouquinho do realismo, tá? Lembrando que no finalzinho da aula aqui eu tenho uma atividade muito gostosa para vocês, uma atividade online. Então, fique ligadinho. Fica no canal, não saia daí, que já já nós temos uma atividade online. Aí eu sempre quis falar isso. Deixa o seu like, dê o seu joinha. Ah, o joinha. Dê o seu like, o seu joinha. Fica aqui comigo. Ai, gente, eu estou super youtuber. Tô me sentindo youtuber. Vamos lá, galera. Realismo. Acompanhem comigo. Gente, ninguém deu joinha aí pra mim. Vocês deram joinha aí. Dê o seu joinha. Vamos lá, meus amores. O realismo é um movimento cultural e literário que surgiu aí no século XIX também. Então, assim que o movimento do romancista aí, ele chegou ao final, nós tivemos o realismo, tá? Que também aconteceu no século XIX aí, que foi em oposição. Nós já temos agora a oposição ao romantismo. O realismo, galerinha, é uma escola literária que vai usar uma linguagem mais clara e objetiva e tem como temática principal os problemas sociais da época. Então, perceba que já na terceira geração do romancismo, nós já observamos aí essa questão da temática, dessas questões sociais, de uma linguagem mais clara. Nós vimos que na terceira geração os autores já começaram a quebrar as regras. Então, veja só, que com isso nós tivemos aí o surgimento do realismo. Então, meus amores, o realismo, ele foi um movimento cultural iniciado aí nas últimas décadas do século XIX em oposição ao romantismo. Então, o romantismo foi a escola que antecedeu o realismo, como nós vimos. O seu marco inicial foi a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. O realismo, ele tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade. Lembra lá na terceira geração que nós temos aí essa questão de retratar aí as questões sociais? Então, nós temos aí o realismo que ele vem apresentando de fato a realidade vivida pela sociedade, tá? Fazendo críticas aí aos temas sociais. Aí nós temos aí uma linguagem já direta e objetiva,
que é o contrário do subjetivismo aí que nós vimos no romantismo, tá? Os integrantes desse movimento, eles repudiavam a artificialidade do arcadismo e do romantismo, pois sentiam a necessidade de retratar a vida como realmente ela era, tá? Eles tinham a necessidade aí de evidenciar os problemas e costumes da classe média e baixa, sem haver a necessidade de se inspirar em modelos do passado. Então, eles já estavam, assim, saturados dos movimentos anteriores. Eles queriam, de fato, retratar essa realidade. Eles não queriam mais essa questão superficial, tá? Essa questão da subjetividade. Eles queriam já retratar temas sociais, essa linguagem, trazer uma linguagem mais clara e objetiva, onde todos pudessem, de uma forma, entender, tá? Então, esse movimento, ele manifestou-se também na escultura, na pintura, em alguns aspectos. Então, vamos lá ver um pouquinho desse contexto histórico do realismo. Olha só, galera, olha essa imagem aí da Revolução Industrial. Lembra que na terceira geração eles começam já a evidenciar a indústria, operário, essa questão, esses problemas aí? Olha só, então, gente, nós temos aí essa questão, dois fatos históricos que foram fundamentais para a criação e crescimento do realismo. Nós temos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Lembrando, mais uma vez, que eu já disse para vocês, que a literatura, juntamente com a história, elas estão aí, ó, entrelaçadas, tá? Então, é muito importante a história juntamente com a literatura, tá? Porque uma coisa puxa a outra. Então, lembrando, gente, que história, o que vocês estudam no conteúdo de história, não é um fato isolado. Tem tudo a ver aí, ó, com a literatura. A literatura, por sua vez, tem tudo a ver com as aulas da professora Rose, né, na educação artística. Então, observa, gente, que sempre tem, né, é sempre uma matéria, ela dá ponte para a outra. Então, é muito importante, ok? Vamos lá. Entenda melhor a Revolução Francesa e a Revolução... Gente, isso aqui eu deixei aqui para que vocês entenda, eu preciso que vocês, de certa forma, façam feedback sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial para vocês conseguirem aí entender um pouquinho melhor, tá? Então, já pode grifar no seu conteúdo aí essa questão da Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá? Coloquem aí revisar, tá? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Gente, hoje nós temos aí... Tá, tudo bem. Depois ela pega essa aulinha, tá? Como a aulinha vai ficar gravada, Kemily, depois ela retorna. Então, gente, eu gostaria que vocês aí colocassem revisão, Revolução Francesa e Revolução Industrial, tá? Revisem aí para elucidar melhor essa questão aí do realismo, tá? Gente, as cidades, elas passaram aí a ter cada vez mais pessoas, né? Então, cada vez mais nós temos aí a migração do homem, do que veio do campo, em busca de melhores condições, né? Por meio de trabalhos em fábricas e comércios, tá? Então, o realismo, ele retratou com bastante objetividade o cotidiano né? Dessas novas cidades dominadas pela burguesia. Então, nós temos aí essa questão do homem no campo, em busca de melhores condições. Ele vai atrás do quê? De emprego. Ele vai atrás do quê? Nós tínhamos ali naquela época comércios, fábricas, então foi um atrativo, né? Então o homem do campo, ele começa a migrar para a cidade, tá? Então, gente, a vida da população da classe média e pobre passou a ser temas de narrativas nas quais, em certas obras, se percebe um forte tom de ironia e crítica social, tá? Então, eu quero parar por aqui o nosso conteúdo, né? Vamos deixar para a próxima aula nós estudarmos as principais características do realismo, mas antemão eu quero, né, dar para nós termos uma noção
do que foi o realismo, que foi uma oposição ao romantismo, né? Trazendo mais aí essa crítica social, trazendo aí o homem, né? Como um ser mais valoroso, trazendo essa linguagem aí mais clara e objetiva. Então, de antemão, eu quero que vocês aí se atentam, estudem, gente, dê uma revisada aí na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, vai ser muito importante aí para vocês aí ter mais clareza, né, do que estava acontecendo naquela época, o porquê, né, que nós temos aí essa questão dessa crítica, da ironia, o porquê que os autores eles perceberam essa necessidade, né, dessa crítica social. Então eu gostaria muito, gente, tá? Nós temos ferramentas maravilhosas, nós temos aí materiais, artigos muito bons dentro da internet. Então, mais uma vez eu peço que vocês tenham responsabilidade ao pesquisar qualquer conteúdo. Cuidado com as fake news, tá bom? Então, eu agora quero compartilhar com vocês uma brincadeira muito legal, muito divertida, tá? Eu agora vou pegar aqui, eu vou mandar o link para vocês aqui no chat e gostaria que vocês acessassem, tá? Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho que já estou aqui abrindo. Um pouquinho de paciência que o meu computador é o meu computador antigo, então às vezes eu acho que ele vem de tartaruga, tá? Só um minutinho, galerinha, que ele tá aqui processando. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link, tá? Estou copiando agora e já vou passar para vocês. Então, eu sempre irei trazer aí no finalzinho da nossa aula aí alguma atividade relacionada ao nosso conteúdo para ficar um pouquinho mais gostoso, para elucidar um pouquinho mais aí, né? As características, talvez aí, deixa eu só mandar aqui para vocês agora. Deixa eu mandar aqui para todo mundo. Podem acessar, galerinha. Podem acessar aí esse link que eu mandei para vocês, tá? Tá bem tranquilo. É a nossa primeira brincadeira, o nosso primeiro joguinho online aí, então tá bem tranquilo. Mas eu irei aí buscar mais atividades, eu irei elaborar aí joguinhos bem mais complexos na próxima aula, tá? Então esse aí é só um aperitivo para vocês, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês irão tirar de letra. O que eu trouxe, gente? Eu trouxe para vocês palavrinhas-chave das principais características do romantismo. Então, eu quero que vocês aí, ó, se atentam aí ao joguinho, tá? Professora Ilha, vai dando um feedback para nós, porque eu também entrei no jogo, quero saber quem está ganhando, quem já fez, quem está na frente, quem tem mais ponto, vai dando feedback para nós. Vou fazer aqui, vou dando feedback aqui para vocês. Vamos ver aqui se alguém já fez, se... Olha, nenhum aluno ainda concluiu essa atividade, hein? Vamos lá, galerinha. Eu confio em vocês. Quantas palavras, professora, que tem que encontrar? 8. Nós temos 8 palavrinhas aí, tá? Nós temos aí, uma dica característica do romantismo. Ai, gente, acho que até eu quero jogar. Ai, que delícia.
Mari, tá conseguindo? Júlia Bueno? Rafaele? Júlia Perim, tá conseguindo? Bianca? Sara? Kemily? Heloísa? Maria Vitória? Camille? Gabriel? Isabelle? Kathleen? Vocês estão conseguindo? Dê um joinha aí pra mim, se vocês já entraram, vocês estão procurando. Eu consegui 6 ainda, professora. Quem conseguiu mais do que eu? Eu tenho alguém que já fez 7 que eu não tô achando. Deixa eu entrar aqui para ver. Deixa eu só atualizar aqui. Eu tô preocupada porque tem um tempo pra gente realizar, não é isso? Olha, teve alguém que já concluiu! Olha! Pontuação máxima! Gente, o nosso objetivo, além de brincar, além de ser uma coisa prazerosa, gostosa, eu quero que vocês não memorizem, né? Mas que vocês aí observem, né, essa questão. Eu tenho certeza que vocês, através dessa brincadeira, vocês vão conseguir atribuir as características do romantismo. Então, além de nós estarmos aí brincando, nós, de certa forma, estamos estudando. E esse é o nosso foco. Esse é o nosso objetivo. Trazer o estudo uma forma um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertido, tá? Então, a partir de hoje, sempre eu estarei aí trazendo uma brincadeira legal, diferente, tá? Então, hoje só foi um aperitivo, bem dinâmico, bem gostoso, mas eu vou caprichar aí na próxima aula, eu vou caprichar. Eu não vou dar essa colherzinha não de chá para vocês, não. Eu vou trazer algo bem legal, vou elaborar uma atividade bem gostosa, bem legal, tá? Então, assim, o nosso intuito é esse, galerinha, que vocês aprendam brincando, tá? Deixa eu ver quem mais já terminou. A Júlia Bueno! Deixa eu ver. Olha só, deixa eu só atualizar aqui para vocês. A Sara já terminou. Parabéns, Sara! Isso aí! Olha, 3 alunos já terminaram. Deixa eu ver quem foi. Rafaele. Ah, mas a Júlia Bueno acertou as 8. A Rafaele e a Sara só teve 6 corretas. Eu tenho 8 palavrinhas aí. Professora, quando termina o tempo, ele dá a possibilidade de iniciar novamente, é isso? Isso. Parabéns! E se preparem aí, porque sexta-feira que vem vai ter um joguinho bem mara aí para vocês, hein? Eu vou elaborar um joguinho bem da hora para vocês. Vai sair fumaça da cabecinha de vocês. Isso, olha, Júlia, ela fez às 8, sobrando 1 minuto para terminar o tempo. Parabéns, tá, meu amor? Isso aí, gente. E o foco principal é que vocês aprendam, né? Não somente aí joguem, mas que vocês aprendam também de uma maneira muito gostosa, muito prazerosa. Meus amores, a nossa aulinha daqui a pouco vai acabar. Vamos deixar acabar, está chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Muito